Salve, salve galera, tudo bem? Bom, hoje nós vamos começar um curso super massa. Vamos começar a discutir a história do Brasil. Mas que fique bem claro que essa discussão da história do Brasil eu vou começar a partir da chegada dos portugueses aqui no território. Isso não quer dizer que antes da chegada dos portugueses não tinha história. Pelo contrário, tinha muita história. Mas, para efeitos didáticos e de construção cronológica, normalmente se inicia as discussões a partir de 1500, quando os portugueses aqui chegaram. Vamos lá? Para nós começarmos, eu coloquei como título a posse do Brasil. E aí você deve estar pensando, por que a posse e não a descoberta do Brasil? Porque muitos historiadores já afirmam que os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, eles chegaram para tomar posse de um território que já era conhecido. Pois, anos antes, foi assinado um acordo entre Portugal e Espanha que separava as terras aqui do Brasil, as terras da América, em duas partes, onde as terras descobertas, tomadas posses, do lado leste da linha de Tordesilhas seriam de Portugal e as terras do lado oeste da linha de Tordesilhas, do Tratado de Tordesilhas, seria da Espanha. E este Tratado de Tordesilhas ele foi assinado antes da própria descoberta do Brasil. Por isso que eu estou apontando a posse do Brasil. Tudo bem? E só para ficar claro, esse Tratado de Tordesilhas ele foi assinado 6 anos antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Então os portugueses chegaram em 1500 e em 1494 o Tratado de Tordesilhas já havia sido assinado. Bom, então eu acho que o título fica melhor a posse do Brasil do que a descoberta, não é? Assim que os portugueses chegam aqui no Brasil, o primeiro movimento dos portugueses aqui no Brasil foi explorar basicamente o pau-brasil que estava no litoral. Entretanto, a ocupação do território brasileiro só se deu de maneira efetiva a partir de 1530 com a criação de capitanias hereditárias. E por que se criou as capitanias hereditárias? Pois o governo português precisava encontrar um jeito de administrar o Brasil, que era um território repleto de riquezas, porém muito distante, o que de fato tornava um grande obstáculo administrativo para Portugal. Não dava para o cara ficar saindo de Portugal e vindo para cá, saindo de Portugal e vindo para cá. Então, Portugal ele pensou em governar o Brasil de maneira remota, governar à distância. Mas para isso, então, ele constituiu, a partir de 1530, as capitanias hereditárias. O que eram as capitanias hereditárias? O rei de Portugal, Dom João II, decidiu dividir o território brasileiro em 15 faixas, onde cada faixa dessa ele ia doar para um donatário. Quem eram os donatários? Nobres ou burgueses lá de Portugal. E essa doação pro donatário seria uma doação vitalícia. Olha, qual foi a ideia do governo português? Simples, a ideia do governo português era: eu vou dividir o Brasil em 15 faixas, cada nobre, cada donatário fica com uma faixa e aí ele começa a administrar e, de certa maneira, eu mesmo à distância consigo administrar o território. E toda vez que o donatário recebia esta capitania hereditária, ele recebia junto com ele a carta de doação, que na verdade estava escrito quais eram os direitos do donatário e os deveres do donatário. Vale destacar que este nome, capitanias hereditárias, se deve pelo fato desta doação das capitanias hereditárias ser vitalícia. Então o pai ia morrer e iria passar para o filho ia morrer e ia passar para o neto, ou seja, hereditário. E nesta carta de doação, o que dizia? O que os donatários tinham que fazer com estas terras aqui no Brasil? Tinham que aplicar a justiça na terra que ele recebia, tinha que desenvolver a agricultura na terra que ele recebia. Ele podia também cobrar impostos relativos à utilização dos rios da capitania ou até mesmo relativa à utilização de sesmarias. O que seriam isso? Os donatários podiam receber esse grande lote de terra, dividir ele em sesmarias, dividir ele em fazenda e cobrar impostos para quem fosse utilizar essas sesmarias. Esse basicamente eram os
direitos do donatário. E enquanto dever, ele tinha que devolver em impostos parte da produção das capitanias hereditárias para a coroa portuguesa. E vale destacar que a tributação da exploração do pau-brasil, que foi o primeiro movimento econômico do Brasil, e dos metais preciosos, ficava único e exclusivo a cargo da coroa portuguesa. Tudo bem? Bom, o projeto está feito. Então, são 15 faixas de terras, os donatários recebem, todo mundo vem para cá, produz e tá tudo certo. Gente, agora na moral, você acha que isso deu certo? Não. As capitanias hereditárias foi um projeto falido. As capitanias hereditárias foram um projeto falido. Esse medo de Portugal perder a terra aqui no Brasil fez com que ele, de maneira extremamente desorganizada, dividisse um Brasil do tamanho que é, apenas em 15 lotes e doasse, e ele achou que realmente isso ia dar para administrar? Não. Faliu. Mas por que faliu? Porque as capitanias, logo depois, alguns anos depois da criação desse projeto, não apresentou os resultados econômicos que Portugal esperava. Pois, além de estarem muito distantes de Portugal, elas também estavam muito isoladas no próprio território brasileiro. Imagina, por exemplo, um donatário, ele está aqui no litoral. Você acha que ele sabe o que vai acontecer lá no interior da capitania? Não. Outro fator que também fez esse projeto falir foi a falta de investimentos do próprio governo português aos donatários. Basicamente, o que o governo português fazia? Chegou e falou, donatário, toma esse lote de terra, se vira. Cara, os caras não conheciam o território, eles não sabiam. E também muitos ataques de índios nas capitanias hereditárias, o que, claro, seria inevitável. Afinal, as terras eram indígenas e, de repente, eles se vêem numas capitanias hereditárias. Esse projeto não deu certo. Das 15 capitanias, só 2 prosperaram, que foi a capitania de Pernambuco, com o donatário Duarte Coelho, e a capitania de São Vicente, com o donatário Martim Afonso de Souza. A capitania hereditária de Pernambuco deu certo porque ela foi muito favorecida pela produção açucareira, acabou dando muito certo e até que prosperou. Já a capitania de São Vicente deu muito certo porque ela desenvolveu uma significativa economia de subsistência. Em compensação, as outras capitanias faliram, não deu certo ou sequer foram ocupadas. Cara, muitos nobres burgueses que estavam lá em Portugal tinham muito medo de vir aqui no Brasil, largar tudo lá para arriscar alguma coisa nova. E com o fracasso das capitanias hereditárias aqui no Brasil e as constantes investidas de países, de estrangeiros aqui no território, afinal o Brasil era uma terra muito grande, a Europa sabia da existência já dessa terra e Portugal não ocupava ela de fato, então abriu os olhos de muitos países europeus para vir tomar posse aqui do Brasil, igual Portugal já havia feito. O que Portugal fez então com o fracasso das capitanias hereditárias? Ele criou então o Governo Geral. O que foi o Governo Geral? O Governo Geral foi um governo criado em 1548, ou seja, poucos anos depois da criação das capitanias hereditárias, que tinha como objetivo cobrar impostos, incentivar a economia aqui no Brasil, coordenar a defesa do território. O primeiro Governo Geral teve sede na capitania da Bahia, na cidade de Salvador. E vale destacar que o Governo Geral ele não substituiu as capitanias hereditárias. Ficaria muito caro substituir, mesmo com o fracasso das capitanias, ficaria muito caro. Afinal, você já tinha 2 capitanias que tinham vingado, tinha dado certo. Ele não substituiu. O Governo Geral ele apenas centralizou as discussões iniciais de ocupação do território brasileiro, de ocupação via capitanias hereditárias, por meio de um governo. Entretanto, o Governo Geral ele não conseguiu resolver os problemas que aconteciam no Brasil, mesmo porque é muito grande. Talvez na esfera militar ele até resolveu alguma coisa, mas os problemas do dia a dia do Brasil, basicamente quem resolvia não era o Governo Geral, não era o Governo Geral. Quem resolvia, de fato, quem resolvia tudo isso
era o poder que era exercido por câmaras municipais de cada vila. Mas, pelo menos, com o governo geral, o Brasil passa a ser administrado por algumas figuras. Dentre essas figuras, eu vou dar destaque pela sequência. O primeiro governador geral do Brasil, uma espécie de presidente, bem distante, mas uma espécie, foi Tomé de Souza. E o segundo, Mendes Sá. Grandes mestres, muito obrigado. Essa é a nossa primeira aula de Brasil e nós discutimos basicamente uma política de ocupação inicial do território brasileiro que foi via capitanias hereditárias que não deu certo, tirando a de Pernambuco e a de São Vicente. O Brasil já começou errado. Além de começar errado, começou com uma desigualdade, uma distribuição de terra extremamente injusta. Imagina, cara, um cabra receber tudo isso de terra. Mas vamos, que Brasil tem muito assunto. E até já na próxima aula. Muito obrigado!